Deus é bom? Amém. Hoje pela manhã, Deus já tem falado conosco. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos ler Juízes, capítulo 7. A gente segue na Nova Versão Internacional. Juízes, capítulo 7, do verso 16 ao 22. Esteja atento. Juízes 7, 16 a 22 diz assim a palavra do Senhor. Aqui é um texto que está falando sobre Gideão. Dividiu os 300 homens em 3 companhias. Diga, 300 homens. 300 homens. Ele dividiu em 3 companhias. Então ele dividiu em 3 grupos de 100. E pôs nas mãos de todos os 300 trombetas e cântaros vazios com tochas dentro. Ele lhes disse: observem-me. Gideão falou: olhem para mim, observem-me, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Olha que ele precisou repetir isso, né? Mas o povo entendeu. Quando eu e todos os que estiverem comigo, significa que Gideão estava com quantas pessoas? Ele e mais 100 pessoas. Todos os que estiverem comigo, tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento. Esse acampamento é o acampamento do inimigo. Pouco depois da meia-noite. Essa foi a estratégia que Deus deu a ele. Assim que foram trocadas as sentinelas. Então tocaram as suas trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos, como se fossem vasos, né? As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os cântaros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a mão direita, gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha a sua posição. Cada homem estava onde? Na sua posição. Eram 300, mas cada homem estava na sua posição ao redor do acampamento. E todos os midianitas, que era o povo aqui que estava guerreando contra Israel, todos os midianitas fugiam correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. Muitos, porém, fugiram para Bet-sita, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meolá, parte de Tabate. Amados, esse texto fala da vitória que o Senhor deu ao povo de Israel sobre os midianitas. Tinham outros povos misturados, mas os midianitas, eles estavam aqui na palavra como referência. Gideão, ele foi um dos juízes que Deus levantou quando a opressão dos midianitas chegou no limite para os filhos de Deus. Juízes 6, o verso 1 e o verso 3, diz assim: de novo, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Então, os irmãos entenderam o que a palavra disse. De novo, os israelitas fizeram o que era mal diante dos olhos do Senhor.
E durou então 7 anos o tempo em que Deus, não foi o inferno, Deus entregou aquele povo na mão do inimigo para aquele povo ser tratado. Coisa séria isso. Que Deus nos livre, né? Que a nossa atitude seja uma atitude de estarmos obedientes à palavra, para que Deus não levante pessoas contra nós para tratar da gente, né? Eles agiam de acordo com a cabeça deles, eles não agiam de acordo com os planos de Deus. Havia desobediência, havia idolatria, e os midianitas, enquanto isso, avançavam empobrecendo. Aqui era dinheiro mesmo, eram recursos. Eles iam lá, plantavam com toda dificuldade. Quando começava a dar o fruto, os midianitas iam lá e saqueavam tudo. E eles empobreceram Israel em todos os sentidos, inclusive na dignidade. Era um povo que ia perdendo a dignidade diante das nações que estavam à volta. Será o que Deus já permitiu, se você olhar aí no retrovisor da sua vida, o que Deus já permitiu que você passasse de prova para tratar com você? E a palavra que não quer calar é: eu e você aprendemos com isso. Porque se nós não aprendemos, pode ser que a gente passe de novo uma situação complexa. E eu fui pesquisar o que significava o nome Gideão. Gideão significa guerreiro poderoso. Também significa destruidor, no sentido de derrotar e abater o inimigo. Nós temos estudado sobre o princípio profético nas letras hebraicas. E eu fui pesquisar. Gideão começa com Gimel, com a letra G, que é o Gimel no alfabeto hebraico. E a forma da letra Gimel, ela lembra uma pessoa caminhando. Por isso, os estudos de tradição judaica dizem que o Gimel, ele representa movimento. Porque dá a ideia da pessoa caminhando. E nós vimos esse movimento por Gideão, quando Deus o tira de um lugar de acomodação e o coloca na frente da batalha. Também vimos que o capítulo 6, se vocês lerem em casa, vocês vão ver que Gideão estava malhando o trigo, quando o anjo do Senhor apareceu a ele e deu um chamado, deu a missão para que ele fosse liderar Israel. E será que eu e você, que temos aprendido aos poucos a letra e o significado do nosso nome, será que nós temos avançado no profético que Deus já liberou sobre nós? Juízes 6, verso 15, diz assim: Gideão respondeu. Gideão, quando o anjo do Senhor falou em nome de Deus para ele: você vai levantar, você sai daí, vai lá e liberta o povo dessa opressão dos midianitas. 7 anos já passaram, o povo tem clamado e agora eu vou mudar a sorte. Gideão respondeu para o anjo assim do Senhor: Senhor, como posso libertar Israel? Gente, era o Senhor falando com ele. Quantas vezes o Senhor fala comigo, com você, e a gente faz a mesma coisa? Senhor, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Amados, Gideão era da tribo de Manassés. Nós já estudamos que a tribo de Manassés, ela cresceu tanto que ela ocupou o território de um lado e do outro, ali do Jordão. Ele pertencia a uma tribo grande, mas ele estava inserido numa família que era a família de Abiezer. Era um clã considerado menor dentro da tribo de Manassés. E era considerado o mais pobre também dentro da tribo de Manassés. E ele se sentia o quê? O menor da casa dele. Como você se sente em relação à sua origem? Às vezes a gente carrega um espírito de enfermidade
por conta da inferioridade, do ó dia, ó céus, ó azar, acharmos que nós somos menos que todas as pessoas, acharmos que nós não sabemos nada, que a gente não aprende nada. Será que você se vê como Gideão, pequeno, pequena? A Bíblia diz que Gideão era um homem inseguro e se sentia pequeno diante daquilo que Deus havia pedido para que ele fizesse. Deus falou com Gideão: eu estarei com você e você derrotará todos os midianitas como se fossem um homem só. Deus já tinha clareza que era ele que ia fazer, não era Gideão, não era pela força de Gideão, mas Gideão estava conversando com Deus, apoiado aonde? No seu raciocínio, na sua força, na forma de pensar, e como a força dele era pequena, ele falava: eu, Senhor, não dá para mim, não. Não vai ser comigo. E Deus fala para ele: você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Quantas vezes é assim comigo e com você? Deus nos coloca diante de um desafio e a gente fala: não vai dar. Eu não vou conseguir atravessar esse mar. É grande demais para mim. Nós vencemos pela força do Senhor. Amém? Amém. É muito simples. Ei, Deus manda te dizer: eu estou contigo. Amém. Eu vou à frente da sua batalha. Receba essa palavra nessa manhã e fortaleça o teu espírito em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus chamou Gideão de poderoso guerreiro. Quantas vezes a gente pensa que é menos do que a gente é, porque a gente não sabe nem ler a Bíblia. A Bíblia diz quem nós somos em Cristo. É bem verdade que não é pela nossa justiça. A Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Mas é quem nós somos, nós fazemos parte da menina dos olhos do Senhor. E às vezes nós esquecemos isso. Deus via Gideão muito diferente de como ele se via. Pare de se ver como gafanhoto. O Senhor em nós nos faz um exército poderoso. Aleluia. Antes da batalha, Deus reduziu o exército. Eu não sei se vocês conhecem a palavra, essa história. Mas eram 32 mil homens. E era uma multidão de inimigo. Era muito inimigo para pouca gente em Israel. E Deus fala assim, 32 mil homens em Israel é gente demais. Não precisa desse povo todo. Sabe por quê? Se for esse povo todo e a vitória aconteceu, eles vão achar que foram eles. E às vezes Deus faz isso, deixa a gente no estreito, para a gente depender dele e entender que na nossa vida é ele quem faz. E Deus reduziu aqueles 32 homens. Depois a gente pode pregar sobre outras partes desse texto, que é muito lindo. Mas Deus reduziu os 32 mil homens, ele reduziu a 300 homens. Ele deu provas lá e falou: Gideão, primeiro ele disse assim: todos os medrosos. Olha que já lá uns 32 mil homens olhando para Gideão. E o Senhor falou assim: manda todos os medrosos e inseguros ir embora. Eu não preciso desse povo medroso. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Sabe quantos voltaram? 22 mil pessoas, 22 mil homens foram embora, ficaram 10 mil. Deus falou ainda gente demais, 10 mil homens. E ele disse assim: manda esse povo ir beber água lá do ribeiro. Quem ajoelhar, você pode mandar embora. E quem beber água, pegando na mão assim, e lambendo igual cachorro, a Bíblia usa essa expressão, esses vão ficar. Aí foi a minoria, né? 300 ficaram. Ele falou: então, despede esse povo todo, com os 300 nós vamos. E a Bíblia diz o que nós já lemos: dividiu os 300 homens em 3 companhias
e pôs nas mãos de todos eles trombetas e cântaros vazios com tochas dentro. Isso aqui era um ato profético. A gente às vezes não entende. A gente escuta pessoas falando contra ato profético, a Bíblia é cheia deles. Só que a gente precisa ter olhos espirituais. Eles tinham na mão direita uma trombeta. O que é a trombeta aqui? Nós já sabemos, era um chofar. Os 300 homens tinham na mão direita um chofar. E o que representava naquele momento que a gente pode entender profeticamente o chofar? O chofar representava o quê? A voz de Deus, a autoridade de Deus. Eles estavam se movendo na autoridade do Senhor no mundo espiritual. E quando nós nos movemos com a autoridade de Deus no mundo espiritual, o inimigo tem que ser desbaratado. Ele tem que cair. Você tem se movido pela voz do Senhor? É assim que você tem se movido na sua vida? Mas a Bíblia diz que na mão esquerda, na direita tinha o chofar. E na esquerda tinha o quê? Cântaros vazios. Mas é interessante que o cântaro era vazio, mas tinha uma tocha dentro. O cântaro vazio aponta para o vaso de barro que eu e você precisamos ser. A Bíblia diz, no cântico diz que quebra a nossa vida e faça de novo, eu quero ser um vaso novo. E a Bíblia diz que o Senhor é o oleiro. Amém. Ele que trabalha no vaso. Amém. Vaso quebrado é vaso quebrantado. Precisava ir na força do Senhor. Precisava ir anunciando que nós vamos avançar contra o inimigo na autoridade do nome do Senhor. Mas não vamos de qualquer jeito, cheio de empáfia, vamos quebrantados, vamos entendendo quem somos nós diante do Senhor. Deus quer usar pessoas quebrantadas que se rendam a Ele. Isso fala comigo e com você. Tem sido assim comigo e com você, pessoas rendidas aos pés do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor não despreza e não rejeita um coração, o que, igreja? Contrito e quebrantado. E a tocha? A tocha acesa, ela representava a luz do Senhor. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Precisamos ter a autoridade da voz do Senhor na mão direita, na esquerda, a nossa vida quebrantada. E quando quebrarmos, que dentro de nós vai estar o quê? Irradiando a luz da glória do Senhor. Aleluia. Juízes 7, 17 e 18 diz assim: Ele lhes disse, quem disse isso foi Gideão: observem-me, olhem para mim, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, faça o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem pelo Senhor e por Gideão. Interessante. Foi tentador eu não pensar sobre isso quando eu estudava esse texto. Porque quando Gideão falou, faça o que eu fizer, eu fiquei imaginando, o povo podia falar assim, ele vai estar lá com os 100 dele, eu vou estar lá do outro lado da campanha, eu vou fazer o que eu quiser. Mas se o outro fizesse o que quisesse, não teria unidade. E Deus já tinha dito que eles iam vencer como se fossem um homem. Não podia ser cada um que eu acho. Ninguém lhe deu opinião. Gideão não perguntou a opinião de ninguém. Ele tinha uma palavra de Deus sobre a vida dele, uma direção. E ele falou, vai ser assim. É difícil isso, eu sei. É muito difícil. Mas foi o que aconteceu e o povo teve vitória. Agora é interessante, porque eles gritaram. E foi Gideão que pediu para eles fazerem isso. Eles não ouviram Deus falando diretamente com eles. Deus falou através de Gideão. Pelo Senhor, espada pelo Senhor e por Gideão. Essa história que muita gente do corpo de Cristo fica falando, às vezes até na internet, eu confio em Deus. Meu negócio é com Deus, não é com os homens. Está errado diante da palavra. Não é isso que a palavra diz. Esse texto, então, ele é muito claro. Espada pelo Senhor e pelo Gideão. E eu pergunto a você, que espada?
Se eles tinham na mão a trombeta e na outra o cântaro, cadê a espada? A espada era de Adonai, de Sebaote, o Senhor dos Exércitos, porque era ele que ia vencer, como de fato venceu a batalha. Eles foram em nome do Senhor. Mas por que pelo Senhor e por Gideão? Gideão queria aparecer, queria exaltar e dizer, eu saí lá de malhar o trigo, eu era o menor do meu clã, agora o meu poder encheu minha cabeça. Não. Gideão estava ali mostrando que o povo precisava se identificar com a unção que estava debaixo do chamado que Deus deu a ele. Foi só isso, mais nada. Juízes 6:34 diz assim: então Gideão, tomado pelo Espírito do Senhor, convocou com toque de trombeta os abiezritas para segui-lo. Gideão, tomado por quê? Pelo Espírito do Senhor, que nem havia descido ainda. Era específico para uma convocação necessária, sobrenatural. O Espírito Santo desceu muito tempo depois, em Atos, no Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha para autorizar o poder e a autoridade sobre uma vida. E a Bíblia diz, Gideão, tomado pelo Espírito do Senhor, então ele convocou. Pelo Senhor e por Gideão, simbolizava isso, que os 300 homens estavam debaixo da unção que o Senhor tinha liberado sobre a vida de Gideão. Havia unidade. Os 300 homens estavam no mesmo propósito. Eles não eram iguais. Cada um tinha um rosto, cada um certamente pensava de um jeito diferente. Talvez alguém até pensasse, eu tenho uma estratégia melhor do que essa. Mas como Gideão falou que é essa, eu vou seguir. E vamos ver lá o que o Senhor vai fazer. Mas eu vou seguir. Eles caminhavam na mesma direção. Os 300 homens estavam alinhados com Deus e com a liderança que Deus havia liberado sobre Gideão. Os 300 homens agiram como se fossem um só. Tinha a liderança de Deus, tinha o chamado que Deus deu a Gideão e tinham 300 homens com ele, porque Gideão não resolveu nada sozinho. Gideão precisava de um grupo. Inclusive, em Juízes 6, Deus fala com ele, se você tiver com dificuldade, você leva o seu servo. Leva um servo com você, se você tiver com medo. Você tem confiado mais na sua própria força? Ou você tem confiado na espada de Adonai, de Sebaote, o Senhor dos Exércitos? Feche seus olhos. Comece a colocar a sua vida diante de Deus. Ore pela sua vida agora. Peça perdão ao Senhor por todas as vezes que você confiou mais em você, na sua conta bancária, no seu dinheiro, na sua razão, no seu jeito de pensar e tirou Deus do trono. Peça perdão nessa manhã. Peça ao Senhor misericórdia. Fale com Ele que você depende dEle. Se não for o Senhor, o que vai ser de mim e de você? Se o Senhor não agir, o que vai acontecer comigo e com você? Coloque sua família diante do Senhor. Quais são os desafios que você tem tido na sua casa, nos seus relacionamentos? Coloque diante do Senhor e diga pelo Senhor, eu vou levantar a minha cabeça e eu vou seguir na força do Senhor. Não é na minha força, é na força do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, dizemos sim e amém pela oração do teu povo. Senhor, em nome de Jesus, temos pecado todas as vezes diante de ti que nós não reconhecemos o nosso lugar. Temos pecado diante de ti quando achamos que somos alguma coisa, Senhor, que fazemos alguma coisa, Senhor, e nós dependemos de ti. Fazemos sim as coisas na terra, mas movidos pela a tua autoridade, a tua unção, o teu poder sobre a nossa vida. Se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Nós te amamos, Senhor, e proclamamos mais uma vez,
Só tu és o nosso Salvador e o nosso Senhor. Para a honra e glória do teu nome, proclamamos isso em nome de Jesus.